Hoje vamos falar de dois ministros fragilizados e de um estreito outra vez bloqueado. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Antes de ouvires este podcast, a Vodafone dá-te uma dica para poupares todos os meses. Com o plano Vodafone Repsol, poupas até 20 cêntimos por litro em combustível e até 26% na fatura da eletricidade e gás. Adere numa loja Vodafone ou em vodafone.pt até final de julho e recebes até 60 € em saldo My Repsol para descontar nas tuas faturas de energia, abastecimentos e muito mais. Together we can. Vodafone. E começamos por um dos ministros fragilizados, o da Educação, pelo atraso na publicação de notas do secundário. Estamos a cerca de 1 hora do prazo terminar. O ministro esta tarde primeiro não garantiu que as notas seriam publicadas amanhã. Depois, mais tarde, já disse que estava confiante que seriam publicadas amanhã à tarde. Daniel, hoje durante o debate do Estado da Nação, o PS, quase no fim do debate, decidiu, pela voz de Brilhante Dias, pedir a demissão do ministro. Fará sentido? Veremos no fim. Como tudo, não é? Não. Veremos no fim se faz sentido ou não. Okay. Que o ministro tem problemas, a partir deste momento, de enorme credibilidade, mas passar logo para aí, geralmente é uma grande ajuda, aliás, que se faz aos ministros. Eu não vou recordar o que é que foram estas 2 semanas, num processo que nunca tinha tido problemas antes. E o Montenegro conseguiu dizer hoje que não houve caos nenhum. Foi tudo, é tudo ilusão de ótica. Não houve caos nenhum. Ele não, pelo menos entre o jogo do Mundial e o Nós Alive, ele não deu pelo caos. Os exames, com as eleições, algumas coisas dependem quase exclusivamente da credibilidade que tenham. E esta credibilidade foi posta em causa, evidentemente, por todo o caos que foi esta correção. E, portanto, é de prever, veremos, bastantes pedidos de reapreciação que poderão complicar ainda mais todo este processo. Isto não foi uma falha técnica. O que aconteceu resultou de uma decisão política de um ministro que tinha todos os dados na mão. O ministro decidiu, tinha havido o teste piloto de filosofia do ano passado, que tinha corrido mal. A única decisão que o ministro tinha que tomar, e sabia-se, aliás, que vai haver uma nova plataforma em 2027. A única decisão relevante que o ministro tinha que tomar, não é o ministro que anda a tratar das coisas técnicas, é se estavam em condições ou não estavam em condições de avançar. Não havia nenhuma urgência. Podiam avançar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Tinha todos os dados para não o fazer. E decidiu avançar. Esta é a responsabilidade do ministro e esta é, aliás, a única razão porque as coisas correram mal. Não é porque as pessoas sejam contra a digitalização. O ministro tomou a decisão assim. Porque há uma obsessão neste governo, que é a obsessão do reformismo. Sem estratégia, sem planeamento. O reformismo tem que ser reformista. Eu acho que quando se mudam as coisas tem que ser para melhor, basicamente. A digitalização não é apenas uma questão técnica, uma questão de tecnologia. Tem que haver capacidade humana e operacional para que ela não... Quando a tecnologia entra sem resolver problemas estruturais, realmente piora os problemas estruturais. Há 1 ano, este ministro fez também em cima do joelho uma reforma do Ministério da Educação em que passou para metade, mais ou menos, o número de entidades, o número de dirigentes e o quadro pessoal do Ministério. Assim, em poucos meses. Uma das estruturas que mais foi alterada é o tal Educa, que está no centro da catástrofe que aconteceu com os exames. Foram fundidos 5 entidades, foram fundidas 5 entidades que deram origem ao Educa. Ou seja, nas vésperas do maior desafio técnico que me recordo, pelo menos em questões de avaliação, é seguramente, isto é uma empreitada de uma dimensão brutal.
Vejam, imaginarem, eu tentei imaginar o que é que são 300 mil, peço desculpa, sim, 300 mil testes digitalizados. É uma coisa de uma dimensão enorme. Nas vésperas disto acontecer, o ministro desorganizou toda a estrutura que sabia gerir a logística anual dos exames. Toda. Há poucos meses que isto aconteceu. É exatamente por falta de dirigentes intermédios que houve membros do gabinete do secretário de Estado no armazém à procura de enunciados. Que é uma coisa que não cabe na cabeça, além de não poderem, não é? É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E isto diz só isto explica o que é que aconteceu. É que, de repente, as estruturas que sabiam fazer isto não estavam lá. Porque o ministro estava muito orgulhoso, porque o ministro tem posições ideológicas bastante fortes sobre o Estado, este ministro não é bem do PSD, e estava muito orgulhoso e achou que descobriu, de repente, que afinal as pessoas são precisas no Estado. Para quem não sabe, também não é mais à esquerda. Não, é próximo da IEL. Sim. A direita esteve bastante tempo afastada do poder, nestes 25 anos esteve. E isso geralmente é dito como uma coisa boa para a direita, porque terá menos responsabilidades, mas também tem menos conhecimento do aparelho de Estado. E substituiu, com este governo, o conhecimento que o PSD tinha do aparelho de Estado, quando tinha mais poder nele, por dogmas ideológicos. E por uma brutal arrogância com base nesses dogmas. E, portanto, o que nós temos neste momento, eu vou terminar, é um reformismo destrutivo e imprudente. Que este caso, e portanto se é destrutivo e imprudente, é um reformismo incompetente. Muito bem. Eu estou em pânico com o que vai acontecer no Ministério da Saúde. Porque se preparam para fazer o mesmo género de reforma no Ministério da Saúde e aí os efeitos são um bocadinho mais trágicos do que na educação. Porquê? Porque este governo não importa se um governo faz reformas ou não. As reformas são instrumentos. São instrumentos para as coisas ficarem melhores. E nós bastou ouvir hoje o Primeiro-Ministro para perceber que este governo, como governa com base em percepções, em propaganda, assentou neste chavão e é capaz de destruir, vai ser capaz de destruir imensas estruturas, porque quer mostrar ao país e a Pedro Passos Coelho, no complexo de inferioridade que Luís Montenegro mantém em relação a Pedro Passos Coelho, que é um reformista. Claro. O resultado não foi brilhante, como se viu. Não concordo inteiramente com as premissas do Daniel. Eu não sou uma especialista. Ouço dizer que a digitalização é boa, que o processo tem que ser feito, que teve problemas noutros países, nomeadamente em França. Não é claro que isto se passe sempre com grande eficácia e com grande rapidez. Provavelmente foi mal planeado, mas tem uma questão, obviamente, técnica e informática. E tem, evidentemente, uma resistência ideológica, logo da FENPROF e desses sindicatos, que não sendo a PENFRO, contra o ministro. Daí a exigência da decapitação. Eu sou contra a decapitação. Acho que isto provoca um enorme desgaste. Não sei exatamente essas reduções, como é que elas foram feitas. Acho que houve precipitação. Mas a trapalhice é uma característica portuguesa. Isto que aconteceu, nós somos sempre aquele que improvisa à última da hora. E à última da hora, de repente, cai, a cortina abre e a peça está em palco. Eu espero que amanhã se consiga, finalmente, acabar esta saga, pelo menos esta fase da saga, e que da próxima vez que a saga se repetir, porque o processo está instalado, vai continuar. Eu tenho a sensação, historicamente, que já vi isto acontecer com outras coisas. Que isto é um remake de um filme. Todo o processo que nós estamos a atravessar, que é de adaptação a novas tecnologias, que são elas mesmas opacas, que às vezes dependem de engenharias e de engenheiros, que só eles é que percebem do que é que estão a falar, etc. A nova tecnologia é só se não, a tecnologia, claro que há a digitalização, implica um processo tecnológico. E isso não há que ver. É a passagem do papel para o digital, que teve sempre, nas suas diversas fases em Portugal, teve sempre problemas.
Quando os computadores apareceram, a resistência aos computadores foi enorme. A trapalhice, eu ainda me lembro, a trapalhice foi enorme. Havia quem quisesse, eu, por exemplo, ao Olivetti, eu não queria um computador, que era um caixote deste tamanho, e, portanto, havia quase uma espécie de revolta contra aquela máquina, e isso é natural que aconteça, e até acho saudável que aconteça, visto que as coisas não podem ser impostas de cima para baixo. E o que eu acho que o Governo fez mal foi não acautelar o desaire e o stress, como se diz agora, mas sobretudo a ansiedade que isto provoca nos alunos, sobretudo nos alunos. As famílias e nos pais participam. Sim, mas os alunos são os principais implicados. Eu faço um exame, mas no futuro vão ter acesso à prosa, vão escrutinar. No meu tempo, as provas, a opacidade era total. As coisas aconteciam de cima para baixo e nós nem sequer podíamos pedir revisão de provas, praticamente. Havia uma autoridade absoluta, Magister Dixit, dos professores, que não era sequer controlável ao nível dos alunos. Era um sistema muito pior do que este. Este sistema está a melhorar. O sistema está a melhorar a partir do momento em que há mais transparência, em que as pessoas podem ver. E para os professores também vai ser bastante mais fácil, parece-me a mim, no futuro, em vez de andarem com as resmas de papel amarrados aos papéis com medo de perder as provas, não, andam com o tablet e fazem isso em qualquer lado. E acho que é mais simples. E há escrutínio. Portanto, sou a favor do processo. Acho que o Ministro não deve sair. O pedido de desculpas não serve para nada, enfim. Não serve para nada quando o Primeiro-Ministro a seguir vem-nos dizer. O discurso, ele foi desajeitado num modo como, no princípio, tentou dizer que foi espalhafatoso. Acho que tem que se ter algum cuidado no discurso político hoje, mas também há uma resistência, até evidentemente, quando aparecem lá os sindicatos a dizer que querem a cabeça do ministro e não sei o quê, é evidente. Todas as reformas em Portugal da educação, e tudo o que meta professores, eu ainda me lembro da Maria de Lourdes Rodrigues e do que aconteceu nessa época, implica sempre uma resistência enorme. Eu acho que neste caso os professores até colaboraram. Isso deve ser apreciado e deve ser levado em linha de conta. Se não tivessem colaborado. Não, mas colaboraram. Por isso é que o Ministro hoje agradeceu. Tal como no Covid, vocês não se lembram que foi o pesadelo do Covid, não é? Os alunos fechados em casa, isto foi bem pior que isto. Para terminar, claro. A digitalização tornou-se quase como uma força da natureza. É uma coisa que acontece e é inevitável. E é isto que vai acontecer. Eu espero que as lições sejam aprendidas. Em Portugal há uma grande dificuldade em aprender com os próprios erros. E, portanto, acho que o Ministro deve ficar. Veremos o que é que acontece amanhã, se não há outra debacle. Eu espero sinceramente que não. Toda a gente ficaria prejudicada. E a frase mais tonta foi aquela de dizer que era uma imprudência marcar férias em junho. Evidentemente. Pedro. Que um ministro, eu acho que o Fernando Alexandre até um ministro deve ter o senso de perceber que isto não é... Eu lembro-me sempre, Passos Coelho tentou fazer algumas coisas, mas quando veio ter aquele discurso de ir além da Troika, foi um momento em que ele se suicidou, porque aquele discurso era totalmente o que nós não queríamos ouvir, o que as pessoas não queriam ouvir. Tudo o que interfere intimamente com a vida dos portugueses e lhes provoca enormes dores de cabeça, deve ser tratado com inteligência, com sensibilidade. Há outras coisas em que não, em que se deve ser autoritário e agressivo. Este não é um desses casos. Pedro. Bom, deixa-me começar por dar uma brevíssima nota por uma coisa. Eu hoje estive a ver, enfim, problemas de profissão, estive a ver o debate do Estado da Nação. Podes mesmo dizer que é problemas de profissão. Exatamente, chato o debate do Estado da Nação e vi só uma nota dizendo que houve uma coisa extraordinária em que o Primeiro-Ministro diz primeiro que isto foi uma debacle, com os imigrantes todos que entraram, e na frase a seguir diz, bom, mas nós vivemos em pleno emprego e em grande desenvolvimento económico. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Se eles eram a mais, como diabos estamos em pleno emprego? Mas também a oposição não tem os rins suficientes para mostrar o disparate que este tipo de afirmações é. Bom, tu perguntaste, não me perguntaste a mim, mas eu respondo. É para todos a pergunta. Obviamente... Acerca da demissão. Obviamente que este ministro
se tiver o mínimo de consciência, eu acho que ele tem, segunda-feira apresenta a admissão. Eu acho que o Primeiro-Ministro não o deve fazer, porque o Primeiro-Ministro, enfim, confia nele, mas este Ministro, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. O Ministro Fernando Alexandre, eu não... Enfim, tinha boa impressão dele, mas era só impressão, não é? Este Ministro Fernando Alexandre é o símbolo de reformismo de badana ou do reformismo feito bandeira de marketing deste governo. Tudo o que ele faz, ou o que ele fez até agora na educação, foi assim umas coisas em grande que dão disparates absolutos. O Daniel já disse, portanto eu não vou as repetir, desde estas fusões que acabam com aquele drama que pessoas como a Fernando Alexandre acham o Estado é gigantesco, o Estado não funciona, mas agora portanto, venha aí o Estado vamos ajudar-me, destruir o Estado. Quando um liberal, pelo menos até o meu conhecimento, é uma pessoa que gosta do Estado, quer que ele funcione e tenta reformá-lo, não é destruí-lo. E ele é o símbolo. Aliás, todas as reformas, estes grandes... utilizar a reforma como se fosse um fim em si mesmo, que este governo tem feito, tem dado um resultado extraordinário. É a história dos imigrantes que vai resultar, e já está a resultar no que está a resultar. Foi a reforma laboral que foi o que foi. Quer dizer, nada a questão da habitação, que infelizmente aconteceu o que está a acontecer, com a maior subida de sempre. É um reformismo assim de badana. De quem não leu o livro só ficou assim pela badana do livro. Mas se este senhor, o Sr. Ministro, não se deve demitir, eu não sei quem é que se deve demitir a partir deste momento. Já não sei quem é que se deve demitir, repara. O indivíduo faz uma mudança no método de avaliação, de avaliar as provas. Eu não sei, não percebo nada do assunto, nem me vou atrever a dizer se devem ser digitalizadas ou não devem ser digitalizadas. Por princípio, acho que é uma boa ideia. Não é nada de muito tecnológico, é pegar nas provas, pôr num scanner e elas ficam num ficheiro PDF e para depois todos os... Parte não tem... é partir as perguntas. Sim, portanto, é dispersá-las, não é nada de complicado. Mas este senhor fez um teste, o teste correu mal, e como correu mal para 23, resolveu fazer para 300 mil. E o que é que Fernando Alexandre fez? Fernando Alexandre cometeu o maior pecado que um político pode cometer, que é o seguinte, é fazer com que as pessoas que lidam diretamente com aquele departamento do Estado, ministério, seja o que for, perca a confiança naquele ministério. Perca a confiança no Estado. O que os alunos e as famílias perderam foi a confiança no Estado, porque amanhã eu espero muito sinceramente que as notas saiam, porque isto é um problema para muita gente se não saírem. Espero que saiam. Mas eu também tenho uma certeza absoluta de uma coisa que vai acontecer. Vai haver pedidos de revisão de prova por todo o lado. Porquê? Cujas regras também já vão mudando. Que as regras já vão mudando. Sim. Mas porquê é que vou fazer revisão? Por uma razão muito simples. E volta à palavra-chave. Confiança. As pessoas perderam a confiança no sistema. Ora bem, se o ministro é o protagonista da perda de confiança no Estado, por muito bom que seja, por espetacular que sejam os seus princípios, a sua futura ação, aquelas ideias que tem, para proteger o governo e o próprio Estado, deve dizer, meus senhores, isto correu mal, isto correu mesmo muito mal, não podia correr tão mal e, portanto, eu vou-me embora. Muito obrigado. É assim que se... E era assim que sempre se fez. É assim sempre. Espera por segunda-feira? Não sei. Eu espero que sim. É sempre assim que se faz nas democracias a sério. Ele foi o homem que estava ao leme. E além disso, quer dizer, e termino mesmo, além do mais, ele ainda ontem, hoje já veio elogiar, ele e o Primeiro-Ministro vieram mais uma vez das resistências dos professores, mais uma vez a culpar os professores. Que passaram 15 dias a não dormir a fazer isso. Claro, como diria Sebastião Bugalho, mas vão receber horas extraordinárias, não é? Aliás, essa é mais uma das provas de como está este governo. Nós temos o líder do PSD a anunciar num evento partidário... Não, líder do PSD. Não, temos um porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, a anunciar num evento partidário as ações que o ministro vai fazer. Muito bem. Sendo as ações desse ministro, pagamento de horas extraordinárias a quem faz trabalho extraordinário. Luís Pedro. É incrível. Bom,
Estamos mais ou menos como estávamos a semana passada. Falta o dia da reconciliação final, não é? Portanto, vamos ver. O ministro, quanto a mim, cometeu um pecado que foi falar demais. Das 10 horas, ou 15, ou 20 que ele falou durante este processo, obviamente que tem meia dúzia de frases em que se enterrou, e essas meia dúzia de frases são as que ficam. Por mais que peça desculpa aos professores, ficará a frase das férias, a frase de professores que resistiram, enfim. Porque o ministro efetivamente falou horas a mais. O ministro tinha que ter falado inicialmente, estamos a ter problemas, espero ter tudo resolvido naqueles dias finais, estamos a trabalhar para isso, estamos a contar com o esforço dos professores e estamos empenhados em que tudo funcione bem, qualquer coisa desse género. Calava-se e ia pôr uma velinha ali na Igreja da Misericórdia. Mas não, foi falando e quando fala muito acontece-me a miúde distribucionárias. Portanto, fala-se tanto que o Governo tem tantas agências de comunicação, eu acho por acaso que falta uma agência de comunicação ao Governo. Há demasiadas, Luís Pedro. É a mesma coisa. Tem mais umas às outras, aquilo é uma confusão. Acho que lhes falta quem o problema é que não acertam na mensagem. Porque a mensagem é tudo. Orienta a mensagem. Portanto, eu acho que ele falou demais e se verá, porque não me parece que no momento, ainda hoje saiu agora há poucas horas, uma sondagem que mostra a AD empatada com o PS, caso houvesse eleições, que o partido que está no governo acho boa ideia hostilizar 300 mil famílias ou não sei quantos milhares de Luís professores. Pedro, deixa-me dar-te esta nota. Nessa sondagem que tu falas, 70% dos portugueses acham que a culpa disto dos exames é de Fernando Alexandre. São os menos 70% que não querem eleições. Muito bem. Contudo, eu estive a ver o Estado da Nação e fico verdadeiramente desapontado, porque aquilo não passa de um debate quinzenal exatamente igual aos outros. Falam dos casos da semana, discute-se o Estado do Governo e não se discute o Estado da Nação. E nisso acaba por ser um debate banalíssimo. Não há um debate banalíssimo, porque se é o Estado da Nação, devia-se discutir. Não se falou da situação internacional, não se falou do petróleo, da inflação, não se falou da produtividade, não se falou da habitação, que é um dos problemas, não se falou da imigração, do investimento, da saúde, do funcionamento do Estado, não se falou Falou-se várias coisas que tu disseste aí. Falou-se várias coisas. Não, falou-se vagamente várias coisas. Como slogan. Tem razão. Não, o debate foi fraquíssimo no conjunto. Pronto. Mas tinha que haver um discurso. Era um discurso do Estado da Nação. Agora, o que se viu ali, que houve naquele debate, o barulho que houve ali, foi a normalização do ressentimento enquanto base da casa da democracia. O ressentimento é hoje o barulho de fundo na casa da democracia. Isso é uma coisa muito preocupante. Não há uma plateia estranhíssima mínimo. Há uma crise da democracia que se vê ali dentro da casa da democracia. E já não é só o Chega. Banalizou-se. Por exemplo, vi aquele deputado do PSD, aquele do Alexandre Poço. O Poço fez uma que é aquilo? Acho que completamente despropositado a falar do Eurico Brilhante Dias. Pessoal. E acho que se devia falar porque é que Portugal cresce pouco, porque é que paga mal, porque é que envelhece, porque é que jovens, porque é que depende demasiado do turismo. Não se falou de defesa. Enfim, não se falou de defesa. E não se falou da defesa, falou da dependência energética, de tudo isso, e falou-se do tanque do ministro, falou-se das viagens ao futebol. Falou-se de tanques, mas não foi desse. Portanto, não sei para que é que vamos ter debates de Estado da Nação se, no fundo, vai ser novamente o caso que o Correio da Manhã e o Observador, o Expresso e a CNN e a SIC Notícias têm no alinhamento do dia, porque se fosse para a semana seria outro Estado da Nação a ser debatido. E isso é completamente decepcionante. Dás-me a deixa para o segundo tema, que é o tal clássico português, o ministro, o empreiteiro, a piscina, o tanque.
Há o empreiteiro e as relações com a PJ, há o empreiteiro e as relações com o Ministro, há declarações de rendimentos que hoje soube-se não incluíam uma empresa do Ministro e da mulher, porque como são casados com comunhão Declaração de interesses, de adquiridos... de interesses, não é de rendimento? Acho que é de interesses. Sim, de interesses. Como são casados com comunhão de adquiridos, devia lá estar, ele disse que foi um lapso. Que mais? Pedro Marcos. Faltar-vos nele. Eu acho que, a partir de agora, nós devemos exigir um certificado de pureza bacteriológica a todas as pessoas que vão para ministros. Portanto, um tipo não pode ter alguém que vagamente conheça, porque não conhece empreiteiros, e diz, a propósito, podes ir lá fazer uma obra e depois dizer-lhe assim, tenho aqui 5.000 euros. Este tipo de coisas que é perfeitamente comum na vida de todos nós. Apresentou faturas, mas agora querem Mas que não ela é apresente... comum na vida do diretor. Perfeitamente comum na vida de todas as pessoas que achar que por ser diretor da polícia ou ser político ou não sei o quê também não pode ter alguma informalidade em várias coisas na sua vida, e depois estamos a falar de 27.000 euros. Estamos a falar de 27.000 euros. No total. Estamos a falar da loucura de uma coisa que é um quer o contacto desse empreiteiro. Exatamente. Eu acho barato. Deviam pegar por aí. É isso. Claro. O contacto do empreiteiro. Claro. Bom, mas isso já é suspeito, Nós estamos a falar... Não é o preço de mercado. Começou, era uma piscina, se havia uma piscina ou era um tanque, portanto, 7 centímetros a mais era um tanque ou era uma piscina, se a piscina teria que ser licenciada O Luís ou não. Pedro tem jurisprudência sobre isso, como é que era? No Alentejo? No Alentejo, eu não estou aqui a defender, vamos chegar à conclusão que eu não vou defender aqui o Luís Neves, mas a expressão tanque para aquilo pode ser utilizada como tanque. É verdade. Mas há muita gente que faz... Há muita gente que faz piscinas e fins que é tanque. Mas um tanque, aquilo pode ser considerado um tanque em alentejanês. Eu nem vou por aí. Mas esse não é o... Bom, nós estamos Foi a a grande atingir discussão um linguística nível... se aquilo era uma piscina. Sim, Não é estamos a esse atingir ponto. um nível onde um tanque de 7.000 euros e uma obra de um sítio de 27.000 é um tema põe em causa a dignidade e a honra de uma pessoa. É isto que está em causa. Mas e, portanto, está a pôr no mesmo paralelo, sim. Estamos a pôr em paralelo alguém que semeou o caos completo na educação, com alguém que aparentemente pode não ter pedido 3 ou 4 mil euros numa fatura, ou se calhar, e dou de barato, deu em dinheiro vivo 3 ou 4 mil euros. Quer dizer, é isto que estamos a falar. Portanto, a partir de agora, que isto já vem atrás, vamos ter só ter pessoas de uma estirpe absolutamente extraordinária. Tenho uma novidade, não existem. Ou então, se existem, são pessoas que não interessam... uma delas não é o Primeiro-Ministro. Exatamente. Existem, não interessam nem ao Menino Jesus. Depois, estamos a falar de um governo em que tem um Primeiro-Ministro que, enfim, tinha uma empresa, ele não recebia diretamente, através da empresa, tinha uma avença paga por privados. E que tem também uma casa, já que se quer ir por aí, que não custou exatamente 27.000 euros e ainda não sabe onde é que estão as faturas. Mas eu não ataco por aí. Segundo ponto, eu sei porque é que este homem está a ser atacado. Não é só por isto. Provavelmente isto tem. Ele, desde o dia em que disse o que disse sobre segurança e imigração, que teve a direita observador e os passistas doidos para o matar. Mas ele já tinha esse discurso antes de ir para o governo. Claro, mas de acordo. Mas quando chega... Mas tu sabes, quando as pessoas chegam ao governo, normalmente adaptam-se. E ele não se adaptou. Okay. Ele ficou com um enorme alvo. E, portanto, tinha que ser abatido. E é isso que está a acontecer. Terceiro e último ponto, e com este termino. Okay. Nós hoje soubemos algumas coisas. Há uma história de um atrelado. Eu quero que fique claro que o que eu disse, e a defesa, não só da falta de eu não querer só gente bacteriologicamente pura, sendo o cargo que tivesse, e o facto de ele estar a ser perseguido, que eu não tenho dúvidas, é aos dados que eu conheço. Porque se for verdade que ele autorizou aqui um atrelado que era utilizado por uns tipos para fazer produção de cocaína, ou coisa que o valha, estava no construtor que o ajudou, porque a polícia judiciária deixou que aquele atrelado fosse, aí a coisa já via mais fino. É notícia desta noite. Sim, pelo que eu sei, pelo aquilo que eu até aqui entrar sabia, é aquela a minha posição. Luís Pedro.
Olha, não sei o que te diga. É sempre um bom princípio. É um bom princípio. Olha, sejam rápidos, que assim vamos ao É Hormuz. óbvio que se diz, estava a ver hoje esta tarde uns comentadores a dizer que isto é o Chega a fazer um ajuste de contas com ele, depois daquele discurso em que desmontou a questão dos imigrantes e da criminalidade e por aí. Mas enfim, é evidente que há duas questões que temos de pôr aqui em cima da mesa. Uma é que o homem era diretor da Polícia Judiciária e que, como tal, devia ter algum cuidado redobrado sobre as suas ações, sendo diretor da Polícia Judiciária, tanto mais neste contexto em que vivemos, em que tudo é escrutinado, ele próprio devia ter escrutinado a si próprio de uma forma mais cuidadosa. Dinheiro vivo, faturas, essas coisas, era o pão nosso de cada dia das investigações que ele liderava. Segundo, é a postura que ele tem, que levanta uma série de irritantes, que é a postura de alguma arrogância moral em que ele se coloca no espaço público, que cria alguns anticorpos e que isto fragiliza-o de alguma forma. E ele vai ter um agosto possivelmente complicado. Então vou largar. Prevê-se Espanha e França vivem neste momento momentos dramáticos com incêndios. A Espanha está mesmo a viver um dos momentos mesmo com mortes e teve o seu momento pedrógão foram essencialmente estrangeiros que não quiseram abandonar as suas casas, não aceitaram. A França teve as suas florestas protegidas, destruídas, enfim, tudo indica com o que temos ali em Leiria que possamos ter umas situações dramáticas. Basta agora lá passar, em agosto. Portanto, o Ministro da Administração Interna, neste momento, a sua muralha teve aqui uma brecha pela qual que não necessitava, porque vai ter um embate grande com a questão dos incêndios, como sempre acontece com o Ministro da Administração Interna. Tudo isto, o monte é de um luxo asiático. Se aquilo é alojamento local, vi as imagens. A piscina não é um tanque, é mesmo para nadadores olímpicos. E nitidamente aquilo é fruto da corrupção, com certeza, dos Estás a ser irónico. grandes traficantes de droga da Galiza. Que as pessoas podem não ter visto as imagens. Toda a gente viu, então entraram lá com os drones e foram ver as boinas, tiraram ilações sobre os construtores por causa do que estava numa boina caída. Muito bem. E jornalismo de grande investigação. Bom, eu não acho que esta história é grave. Acho que o Ministro vai ficar severamente diminuído, se não mesmo ferido de morte. Não é tanto a questão do monte. Acho que isto está a infectar a Polícia Judiciária. É claro. Primeiro, a construtora, a famosa Constru Barcelos, tem um historial e um currículo que não é recomendável, com insolvências e creio que até uma falsificação de documentos, o que é grave, é um crime. E, portanto, é estranho porque é que as únicas empresas rentáveis são aquelas que fizeram as obras públicas para a Polícia Judiciária e, portanto, como é que esta contratação, a Polícia Judiciária já veio dizer que não há nada, nenhum obstáculo, mas é uma contratação bizarra, a desta empresa, com este historial de falências, quer dizer, restaurantes, o frango voador e não sei o quê, quer dizer, estamos em Portugal e é suposto isto ter graça. Mas a Judiciária é um dos últimos redutos de probidade do país. Exato. E, portanto, estamos a começar a descobrir coisas estranhas sobre este construtor, o grande amigo do Ministro. A seguir, apareceu a história do outro lado. A história do outro lado estar confirmada, e parece que está. O outro lado é apreendido com bidões de amoníaco e precursores para uma operação de droga. Uma gigantesca operação de droga.
O atrelado está no Parque do Seixal, onde estão tudo o que está apreendido, as lanchas, etc. O atrelado desaparece do Parque do Seixal e aparece à porta do construtor da Constru Barcelos. O que é, enfim, um furto. A ser verdade, Mas parece que é verdade, está documentado. Portanto, no dia seguinte, o atrelado desaparece, foi fotografado no sítio e a Judiciária diz que apreendeu o atrelado e que vai abrir um processo. Já não estamos no tanque. Estamos numa infecção dos métodos da Judiciária. Isto passa-se com o amigo do diretor da Judiciária e passa-se com, em princípio, um ato, atendendo a que foi autorizado, mas não devia ter sido, evidentemente, em que só o diretor da Judiciária, se estou bem informada, vamos ver, poderia ter autorizado a remoção, mas até isso é ilegal. Por amor de Deus, então, mas uma coisa que está parqueada numa operação de droga vai parar em frente à casa do construtor ou à empresa do construtor. Portanto, há aqui qualquer coisa de profundamente errado. Sim, isto é evidente que isto não vai ser largado, a posição está no adro e rapidamente vamos começar a descobrir mais coisas e eu acho que têm que ser descobertas porque isto é duvidoso. Eu devo dizer que este ministro foi leviano. Foi leviano ao contratar aquele construtor, foi leviano ao fazer pagamentos em dinheiro vivo, mais do que ninguém ele sabia, no cargo que ocupava, que isso, enfim, a partir de 1.000 euros não deve ser feito, e foi leviano no modo como a seguir veio tratar, enfim, as entrevistas foram desastrosas, ele está claramente em graves dificuldades, e era este o ministro que veio fazer um discurso de bravata sobre o facto do país estar preparado para os incêndios, sendo que uns dias depois vieram os incêndios. Portanto, creio que sim, provavelmente Luís Neves está ferido de morte. E isto é grave. Se isto é verdade, e tudo indica que o é, vamos ver como é que a Judiciária vai descalçar esta bota, porque a Judiciária também já foi contaminada. Daniel. Acho extraordinário que o Ministro da Educação não esteja ferido de morte e Luís Neves esteja. Portanto, depois do caos durante 15 dias... É outro comportamento. Pois é 166 mil pessoas... Aqui são falhas éticas brutalmente gravíssimas. Éticas. Uma história éticas. Das madeiras da mesa e das infraestruturas. Eu ainda continuo a achar que a incompetência governativa é um problema grave e que tem, aliás, mais efeitos do que as falhas de ética. Mas vou... Uma falha de ética a história da piscina... Vá lá. A história da piscina das faturas são criticáveis, mais até no diretor da PJ do que no ministro, por razões das suas próprias funções. Provavelmente o diretor não pensava que ia ser ministro. Pronto, não, mas mais independentemente de ser ministro, enquanto diretor da PJ. Mas, quer dizer, não são um escândalo de Estado. Por amor de Deus. Sobretudo num país onde os eleitores não acharam relevante ter um avançado, alguém que recebia dinheiro de uma empresa que depende de concessões do Estado, enquanto era primeiro-ministro. Portanto, ou a empresa dele. E ganhou as eleições. Portanto, os portugueses não valorizam estas questões. E este fez 20 eu, pelo menos, tirei conclusões das últimas eleições. A história do empreiteiro que faz obras à PJ e a casa, do meu ponto de vista, é mais relevante. Na realidade, em princípio, levará a revisitarmos a Casa de Espinho e de um advogado da Câmara Municipal de Espinho que ajudou, como advogado da Câmara de Espinho, com o seu parecer, alguém contra a Câmara Municipal de Espinho, que depois até lhe deu, ou lhe forneceu cimento, etc. Devia-se Montenegro emitir? Portanto, se calhar revisitamos para criar aqui um critério. A história do atrelado não vou falar, porque ainda não tenho confiança suficiente no que saiu. Tenho 5 minutos. Se for, é muitíssimo grave. Vou esperar para perceber as confirmações e o que é que... Não é as confirmações, o que é que isto corresponde exatamente. Luís Neves não teve medo não alimentou o medo num dos países mais seguros do mundo, não diabolizou a imigração, isso pôs-lhe um alvo na testa desde que chegou ao lugar, não teve sequer direito a qualquer estado de graça,
no Chega, nos tabloides próximos da extrema-direita e nos setores do PSD próximos da extrema-direita. Também ganhou aliados à esquerda. Sim, claro. Por isso tem sido acho que ele até teve um estado de graça. Toda a gente cumprimentou. Passaram 4 meses. Dele. Passaram 4 meses. Nunca vi um ministro com um estado de graça que dura 4 meses. Mas foi cumprimentado. Pois, na primeira semana teve estado de graça, é costume nos ministros. Não é? Mas, de qualquer das formas, ele devia saber. Ou seja, ele, quando aceitou ser ministro da Administração Interna, devia ter feito uma revisão de todo o seu passado, sabendo que ia ser, pelas posições que tinha, um ministro com um alvo na testa. Isso. Quem teve que ter isso em conta e quando aceitou, como um polícia, perceber, eu se calhar vou ter aqui problemas nisto, e se calhar é melhor não ir. Tendo em conta o alvo que vou ser. Luís Neves já começou a seguir o guião de Luís Montenegro e escolheu um jornal amigo para fazer o escrutínio das suas faturas. Parece que agora é um clássico neste governo, se há algum problema, entrega as faturas. Mas o jornal amigo quer agora os comprovativos de pagamento. Claro, as faturas sem comprovativos. Eu imagino que vão ser um bocadinho mais chatos do que foram com a Spinum Vivo, onde aí militantemente defenderam Luís Montenegro. Maluco, arranjar faturas de 4 ou 5 mil euros. Luís Neves foi escolhido para cenar o centro depois das cedências que o PSD fez ao Chega. Está neste momento fragilizado e a minha preocupação não é se ele cai ou não cai. É que não perde só autoridade, perde capacidade de dizer que não. A minha grande questão sobre isto, e espero enganar-me, é que o ministro com as posições decentes e que há pouco tempo eram relativamente consensuais na sociedade portuguesa, mas hoje não são, vulnerável, provavelmente não tem condições ou não terá condições para não ser, como é quase todo o governo, refém do Chega. E esse é que é o problema. Ou seja, eu posso gostar muito das posições de Luís Neves. Mas se Luís Neves, e então agora se acontecerem os incêndios correrem como provavelmente correrão, ficar muito fragilizado, na realidade vai ficar refém do Chega. E, portanto, não era por isso que eu gostava dele. Temos apenas 2 minutos para falar de Hormuz, que voltou a ser encerrado. Os Estados Unidos atacam o Irão ataca os vizinhos, os Houthis ameaçam fechar o Mar Vermelho. Claro, isto é uma escalada. Bom, esta guerra começou por ser uma guerra latente. Nem o Irão nem os Estados Unidos estavam muito interessados em reacender a guerra total e deixar Israel entrar na guerra. Estas guerras raramente ficam latentes muito tempo. Ainda por cima, quando os dois lados estão num despique de ego e de narcisismo e de irracionalidade. Portanto, é provável que isto alastre. Mesmo em estado de latência, é terrivelmente perigosa para a economia mundial, porque sabemos que agora, finalmente, o Estreito fechou novamente, as reservas estão em baixo. Portanto, isto significa um inverno muito difícil e também para a Europa. Inflação, todo aquele caudal de consequências terríveis para a humanidade, para o sul da Ásia, etc. Agora, o problema é que não é possível à máquina militar americana abrir o Estreito de Hormuz com liberdade e com segurança sem uma invasão terrestre. É impossível. Só com os bombardeamentos direcionados. Venham. Os bombardeamentos direcionados significaria que isto continuaria durante mais uma forever war, mais uma guerra eterna. Pronto. E não saíamos disto. E não é só a impaciência dos próprios Estados do Golfo Pérsico, que alguns estão a ser atacados, até o Oman já foi atacado e a Jordânia. Na verdade, esta guerra ou vai ser terminada em termos violentíssimos para o Irão também está a esticar a corda, evidentemente, mas o Irão é suicidário, isso já sabíamos. Ou corremos o risco disto se arrastar até às intercalares, sem solução, mergulhando. O Fundo Monetário Internacional já veio dizer os riscos que corremos, mergulhando o resto do mundo numa crise que esse mundo não quis, não gerou e não procurou. Daniel. Esta guerra é uma espécie de Hotel Califórnia. Entrou-se e agora ninguém sabe como é que é a saída. Uma pequena nota dos anos 70. Exatamente. Grande canção. Não, sem dos Eagles. You can check out on your time, but you can never leave.
que é o que acontece com guerras que não têm objetivos claros e em que se subestima a geografia e o inimigo. As 21 milhas de água iranianas tornaram-se uma armadilha de drones baratos, mísseis costeiros. Junta-se a isto, o que disse, aliás, J.D. Vance hoje, que ele disse setores do governo de Israel. Não, o governo de Israel querem que esta guerra se mantenha, querem manter os Estados Unidos agarrados a ela e farão tudo para isso. E percebeu-se outra coisa nesta entrevista, não foi? Sim, que ele não quer, não é? Ele nunca gostou. A guerra que era para neutralizar o Irão, na realidade mostrou ao Irão que não precisava de arma nuclear. Tem o controle da passagem de 1/5 do petróleo e do gás do mundo. Mas não prescinde de arma nuclear. Sim, bem, mas isso é por... Mas tem aquela. E mais, Donald Trump legitimou, quer através do bloqueio, quer agora, depois recuou, mas 20% de cobrança para financiar a guerra, legitimou tudo o que o Irão próprio quer fazer. Então nós defendemos, nós tratamos disto, o porteiro somos nós. O problema é que quem paga a fatura não são os Estados Unidos. Eles até fazem o negócio da guerra. Eles fazem o negócio. São os petroleiros, são os países do Golfo, estão a ser atacados. É a Europa que paga a fatura energética e a inflação importada, e é a Ásia que precisa do petróleo que importa. Estão a ser extorquidos porque são obrigados a investir nos Estados Unidos para não terem os 20%. Ou seja, na realidade, o que está a acontecer é o promotor da guerra é quem é menos perto com ela, e portanto eu não sei como ela acaba. Nunca te esqueças que ele teve aquela frase, então quem vai patrulhar o Golfo? Eu e o Ayatollah. Os dois juntos. Esse era o meu segundo ponto. A primeira é... Eu só vos lembro uma coisa. Finalmente a guerra está definida. Porque a guerra começou por... Já nos esquecemos. Aliás, houve uma entrevista muito interessante hoje de Netanyahu que deu a entender, mais do que deu a entender, que foi ele que convenceu Trump a entrar nisto, porque tinha uma solução para mudar o governo. Até tinha um tipo que estava num hotel durante um mês e tal para vir. O Ahmadinejad deve estar a ser bem tratado. Exatamente. Agora, para nós vermos o nível de loucura, deve estar bem de saúde. O nível de loucura que estamos entregues neste momento é um tipo que foi convencido a fazer esta guerra, e neste momento o que nós temos é a guerra está definida, é o Estreito de Hormuz. Segundo ponto, em relação ao Estreito de Hormuz, eu ia dizer o que o Daniel disse. É muito interessante, porque o estreito que estava aberto é o próprio Trump que agora define, alguém vai ter de mandar nisto. Na dúvida, alguém vai cobrar a portagem. Afonso de Albuquerque está-se a rir lá de cima. Quer dizer, isto for... Não, o Afonso de Albuquerque é lá de baixo. Sim, não, da lá. Achas que está no inferno. O terceiro ponto eu não desdigo o que os meus dois camaradas disseram em relação às possibilidades económicas, de grave crise económica, possibilitadas por isso. Mas há algo que é estranho. Tenho que dizer que é estranho. Primeiro, com o reacender do conflito, o petróleo não subiu tanto. Está nos 85. Está nos 86, chegou quase aos 120. Sim. Teve ali a 115. Está nas reservas, não está, sim, mas como sabes também, os operadores crescem. E a economia tem apresentado níveis de resiliência, como se diz agora, muito mais curiosos. Olha, eu estou a favor de pagar uma taxa cada vez que existe resiliência. Olha, se as perspectivas são todas horríveis, porque há uma crise também energética na Rússia por causa da Ucrânia. Os Houthis ameaçam fechar o Mar Vermelho. A guerra que Trump decretou é uma guerra aérea que nunca conseguirá resolver a questão. E, portanto, o Estreito aparentemente estará fechado. A única coisa que pode virar isto, porque estamos aqui num aparente nó-górdio, a única coisa que pode virar isto é a total imprevisibilidade de Trump. De um dia acorda e diz ganhámos a guerra, vou retirar, está tudo bem, está tudo bem. É a total cara de pau de Trump e a total imprevisibilidade e a total falta de memória sobre o que ele disse uma hora antes. Vamos jogar golfe daqui a uma hora com o Ayatollah. Traga o Ayatollah para vir aqui jogar golfe comigo. E quem ganhar no jogo de golfe. Ganhámos a guerra todos 20 vezes
e está tudo resolvido e não se fala mais no Ele vai acabar assunto. por dizer, ganhámos os dois. Ganhámos os dois. E já ganhámos tanto dinheiro com a guerra que não precisamos de mais. Opa, o que interessa é participar. Winning. Daqui a 1h30 ele pode anunciar. Não é vencer, Pode anunciar isso participar. mesmo. Daqui a 1h30. Para terminar, Luís Pedro. E quer dar um presente ao mundo que é a paz. E petróleo barato. E petróleo barato. E, portanto, a imprevisibilidade do Trump é tão grande que Barato isto já pode não dar a quer volta. tanto. Porque se formos ver isto pela lógica e pelo racional, estamos lixados. Pois é. Muito bem. é pelo irracional. Aceita a ideia do Daniel e vá relembrar o Hotel Califórnia dos Eagles. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Se não puder voltar connosco, já sabe, pode sempre contar com o podcast ou então com a app da SIC Notícias.